Maria Santíssima foi sempre virgem? Desde o início do cristianismo, Maria Santíssima é venerada como sempre virgem. A maior parte dos cristãos acredita que Maria foi virgem antes, durante e após o parto. Entretanto, após a reforma promovida por Lutero e Calvino, muitos começaram a negar esse dogma. Por isso discorreremos sobre a virgindade de Maria. Maria virgem antes do parto. Sobre isso não temos muitos problemas. A Bíblia é claríssima. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem desposada, e o nome da virgem era Maria. Nossa Senhora ainda dá testemunho da sua virgindade ao responder ao anjo: Como se fará isso, pois eu não conheço o varão? Na linguagem bíblica, a palavra conhecer tem significado sexual. Maria permaneceu virgem durante o parto. Convinha que Nosso Senhor fosse concebido por milagre e nascesse através de um milagre. O nascimento é uma consequência natural da concepção. Se não houvesse o milagre do nascimento virginal, a manutenção perpétua da virgindade da Mãe de Cristo seria incompleta. Deus então teria operado um milagre incompleto e contradiria ao profeta Isaías, que diz: Uma virgem conceberá e dará à luz. Narra-nos São Mateus que a profecia se cumpriu em plenitude. Ora, tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, ou seja, conceber e dar à luz virginalmente. Virgem após o parto. Antes da vida pública de Nosso Senhor, que foi iniciada aos 30 anos de idade, existem pouquíssimos relatos da vida de Jesus. Um deles é o episódio que ficou conhecido como a perda do menino Jesus. Essa cena narrada pelo Evangelho de São Lucas, capítulo 2, Jesus tinha 12 anos, quando é levado ao templo por São José e Maria Santíssima. O que nos é pertinente é o fato deles não estarem acompanhados de nenhuma outra personagem, o que nos faz crer que Jesus não teve nenhum irmão, pois seria espantoso que Maria os tivesse após esse episódio, já que naquela época não existia métodos contraceptivos. Como poderia ela ter evitado os filhos? Segundo a pseudo-teologia protestante, Maria teve vários filhos. Essa conclusão foi tirada de delírios protestantes. Através dessa concepção, eles, por negar a virgindade perpétua de Nossa Mãe e repudiar o dogma da virgindade perpétua de Maria, dizendo-o herege. Esse falso ensinamento é baseado numa interpretação da Bíblia que nos fala de supostos irmãos de Jesus. Estando Jesus a falar, disse-lhes alguém: Eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, querem ver-te. Embora, a um olhar leigo, a Bíblia esteja se referindo verdadeiramente aos irmãos de Jesus, para a doutrina católica, que é constituída em análises mais profundas, esse pobre argumento é uma piada teológica. As línguas hebraica e aramaica, que era usada nas comunidades em que Jesus vivia, não possuem palavras que traduzem o que em português nós chamamos de primo ou prima, servindo-se assim da palavra hebraica an e a aramaica aan, que são empregadas para designar irmãos e irmã do mesmo pai, e não da mesma mãe. Ora, Nosso Senhor não é filho de São José, apenas de Maria. Essa mesma palavra designa sobrinhos, primos, irmãos, primos segundos e até parentes em geral.
Portanto, a palavra irmão era uma expressão genérica para designar grau de parentesco. Alguns exemplos. Conta-nos o livro de Gênesis. Taré gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Logo chegamos à conclusão que Ló era sobrinho de Abraão. Contudo, no livro de Gênesis se pode ler: Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. E mais adiante, ainda em Gênesis, capítulo 14, versículo 14, onde é relatado a prisão de Ló, observamos: ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Mas os evangelhos foram escritos em grego e podem não terem sofrido influência do aramaico. Embora esse argumento não seja muito forte, concedamos mérito a ele e sigamos nossa análise. Bem, se Jesus tinha irmãos, então quem eram eles? O Novo Testamento deixa-nos claríssimo que os irmãos de Jesus não eram filhos de Nossa Senhora. Os supostos irmãos são indicados por São Marcos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não está aqui conosco suas irmãs? O primeiro da lista, Tiago, é um dos apóstolos, como afirma São Paulo. E dos outros apóstolos não via nenhum, senão a Tiago, irmão do Senhor. Existem dois apóstolos com o nome de Tiago, Tiago Maior e Tiago Menor. Descobrimos pelo Evangelho qual dos dois seria o apóstolo irmão de Jesus. São Lucas narra: o mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. São Tiago Menor, que era irmão de Judas, era filho de Alfeu. Entre os apóstolos que não são enumerados por São Mateus estão Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Ao compararmos o Evangelho narrando as mulheres que se encontravam no Calvário, junto a Maria Santíssima, percebemos duas coisas: que Tiago é o apóstolo Tiago Menor, e que ele é verdadeiramente primo de nosso Senhor. Vejamos. Mateus, capítulo 27, versículo 56. Marcos, capítulo 15, versículo 40. João, capítulo 19, versículo 25. Maria, mãe de Tiago e de José. Maria, mãe de Tiago Menor e de José, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Maria Madalena, Maria Madalena, Maria Madalena. A mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé. E São João não nos relata. Percebe-se claramente que a mesma Maria que é apresentada pelo Evangelho de São João como tia de Jesus, irmã de sua mãe, é apresentada por São Mateus e São Marcos como mãe de Tiago Menor e de José. E é claro que não se trata de Maria Salomé, que é a mãe dos filhos de Zebedeu, e portanto é mãe de Tiago Maior. Tiago Menor e José são, portanto, os primos de Jesus e são os primeiros que encabeçam a lista dos supostos irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. O terceiro da lista, Judas,
irmão de Tiago Menor, assim como ele deixa claro no começo de sua epístola. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E em outras passagens, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Percebemos que o parâmetro que a Sagrada Escritura usa para diferenciar Judas de Judas Iscariotes é chamá-lo de irmão de Tiago, que já provamos ser primos de Jesus. De Simão pouquíssimo conhecemos, mas devemos considerar. A linguagem bíblica. Em Mateus capítulo 13, versículo 55 e Marcos capítulo 6, versículo 3, encontramos o nome de Simão junto com os de Tiago, José e Judas. Quando São Mateus e São Marcos elencam os apóstolos, sempre colocam o nome dos irmãos em sequência. Exemplo, Pedro e André, Tiago Maior e João e etc. Nestas mesmas listas, próximo aos nomes dos irmãos Tiago Menor e Judas Tadeu, os evangelistas citam um Simão, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador. Costume judaico. Um dos fatos curiosos é de os evangelhos testemunharem que Simão e os seus irmãos aparecem repetidas vezes com Maria Santíssima, embora não fossem seus filhos, mas sobrinhos. Isso deve-se ao fato de, no judaísmo antigo, a mulher não costumava apresentar-se sozinha em público. Ela teria que estar sempre acompanhada por parentes próximos de sexo masculino. Ora, São José, seu castíssimo esposo, faleceu antes da vida pública de Jesus. Maria Santíssima então passou a ser acompanhada pelos sobrinhos.